Versículo de número 3, e nós falamos sobre Jonas, filho de Amitai, que foi um profeta no Reino do Norte, no período do ano de número 783 a 743. Ele profetizou no Reino do Norte. Deus deu a ele essa missão de ir ministrar na cidade de Nínive, pregar em Nínive. Mas diz o versículo de número 3, que Jonas, ele se levantou, mas não para ir para Nínive, que ficava a 800 quilômetros de onde era a cidade de Jonas. Mas ele foi para Jope, pegar um barco, um navio, para ir para Tarsis, que ficava a 3.700 quilômetros de onde era Nínive. E nós então encerramos o texto, a leitura e o ensino na terça-feira passada, falando nesses 3 primeiros versículos de Jonas fugindo diante da face de Deus. E nós falamos que fugir da face de Deus, da presença de Deus, será sempre uma descida. Nós terminamos nisso. Ele desceu para Jope. Depois diz que ele desceu para dentro do navio. No navio, ele desceu para o porão. E depois, quando ele é jogado ao mar e um grande peixe o engole, ele desce às profundezas do mar. E nós, então, encerramos. Agora nós vamos entrar no versículo de número 4. Então, abra a tua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Queridos, Jonas, ele vai pagar a passagem mais cara que um homem pode pagar para fugir da presença de Deus. Tem estudiosos que afirmam que esta passagem que Jonas comprou para ir para Tarsis era o aluguel de todo o navio. O navio todo foi alugado por Jonas. Mas esta passagem vai custar muito mais do que recurso financeiro para Jonas. Vai custar uma experiência dramática ou traumática. Ele vai ser lançado ao mar para que aquela tempestade se acalme. Mas é interessante quando nós lemos o livro de Jonas, que nós vamos ver que tudo que se diz em Jonas, ou no livro de Jonas, obedece a Deus, menos o profeta. O versículo 4 diz que Deus ordenou ao mar e houve um grande vento. Ele ordenou ao vento para que assoprasse sobre o mar. A Bíblia vai dizer ainda, no versículo de número 17, do capítulo 1, que Deus vai ordenar o grande peixe para engolir a Jonas. E o grande peixe vai obedecer. No capítulo 2, versículo 10, mais uma vez Deus ordena o grande peixe para cuspir ou vomitar Jonas numa praia. E novamente o grande peixe obedece. A Bíblia vai dizer, no capítulo 4, versículo 6, que Deus ordenou a uma planta, aqui na versão revista e corrigida, chamada de abobeireira. Vou repetir, aboboreira. É um nome difícil, né? Isso aqui é trava-língua. E ela obedece, nasce e cresce no único dia. O versículo 7 do capítulo 4 vai dizer que Deus ordena para que um verme coma a raiz dessa planta, e o verme obedece. No versículo 8 do capítulo 4 ainda, diz que Deus ordena para que sopra um vento oriental, e o vento oriental obedece. O capítulo 3, o versículo 5 e 6,
vai dizer que quando a população de Nínive, que era violenta, que era maligna, que era má, ouviu a palavra de Deus, diz que eles creram na palavra de Deus e obedeceram a palavra de Deus, se convertendo. Mas o único que ouve a voz de Deus e não obedece a Deus é justamente o profeta de Deus. O vento obedece, o mar obedece, a baleia, o grande peixe, não é que você vai chamar de baleia, vamos chamar de baleia, obedece. Até a população de Nínive obedece, um verme obedece, uma planta obedece, mas o profeta de Deus não obedece à palavra de Deus. E é interessante notar que após Jonas se dar a conhecer aos marinheiros que ele é servo do Deus Altíssimo, até os marinheiros se convertem a Deus, obedecem a Deus, e o profeta continua não obedecendo a Deus. E quando ele vai obedecer, capítulo 3, depois de ser vomitado, e ele caminha, chega em Nínive, e Deus manda ele pregar, diz a Bíblia que a cidade era uma cidade grande de 3 dias de viagem, andando 3 dias para percorrer a cidade. E Jonas, ele vai apenas andar 1 dia. Ele deveria pregar então 3 dias pelo menos. Ele prega um único dia. Uma das mensagens mais a contragosto que um profeta pode pregar. Porque a mensagem dele, em um único dia, consistia em 6 palavras. Em 40 dias, Nínive será submergida. Até mesmo quando ele obedece a contragosto. Até mesmo quando ele obedece, ele não obedece com o seu coração voltado para Deus. É interessante nós notarmos isso. Porque Deus, ele vai falar tanto a Malaquias, e nós falamos na Santa Ceia sobre isso, quanto também através do profeta Isaías, que o animal, ele obedece o seu possuidor. O filho, ele honra o pai. Mas o Senhor diz sobre, lá em Malaquias, aquele povo daquela época, como também no tempo de Isaías, que o meu povo não me obedece, o meu povo não me honra. Aqui está um profeta, chamado por Deus, filho de profeta, que insiste em não obedecer, e ainda quando vai obedecer, obedece, volta a repetir a contragosto. Queridos, Deus não nos quer, ou Deus não quer que nós o sirvamos em desobediência. Como também Deus não quer que nós cumpramos a sua lei a contragosto. O desejo de Deus é que nós o sirvamos com alegria, e que nós façamos os seus mandamentos e os cumpramos com alegria. A pior coisa que pode existir na vida do crente é ele ser crente a contragosto. É ele ser crente sem querer. É ele ser crente por obrigação. Porque tudo que nós fazemos por obrigação, nós fazemos com raiva, nós fazemos com ira, nós fazemos como que, ou com certeza, relaxadamente. Ora, se é uma obrigação para eu vir à casa de Deus, eu vou vir a contragosto, e eu não vou cumprir a vontade e o desejo de Deus para a minha vida, que é subir à sua casa com alegria. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um homem que volta para sua casa depois de um dia de trabalho, sem amar a sua esposa e seus filhos, ele vai passar em todo tipo de bar, para ele ter o mínimo contato possível com a sua família.
Um pai que não ama o seu filho. Um marido que não ama a sua esposa. Uma esposa que não ama o seu esposo. E que tem que fazer as coisas a contragosto, a contravontade. Ele vai protelar tudo o que for necessário para não ter contato, ou se possível, um mínimo contato com a pessoa, com o cônjuge, com a família. Há poucos dias, conversando, até mesmo com o irmão Felipe, e nós falamos sobre dízimos e ofertas, e se diz, é uma verdade, que tudo aquilo que parece que é obrigado, nós não queremos fazer. E dizendo que dízimo é lei, é mandamento, não temos como nós fugir disso, porque a Bíblia diz. Mas eu estava dizendo, e ele é um dizimista fiel, nós estávamos dizendo que Deus não quer que você apenas dê porque é obrigado. Não, Deus quer que você faça com amor. Deus quer que você oferte com amor. Deus quer que você seja dizimista com amor, e não porque o mandamento diz que você tem que ser. Nós dizíamos que o marido, ele é fiel à esposa por amor. Ele não tem que ser fiel à esposa apenas porque ele fez um voto. A mulher não tem que ser fiel à esposa apenas porque fez um voto. Eles têm que ser fiel um ao outro por amor. É o amor que faz o homem ser fiel à mulher e a mulher ser fiel ao seu esposo. Aí há um casamento, há uma alegria, há felicidade neste lar. E quando eu faço as coisas para Deus, na obra de Deus, contra a minha vontade, eu sempre vou fazer relaxadamente. Quando eu fizer, porque na maioria das vezes eu vou fazer como o profeta Jonas. Eu vou fugir da responsabilidade que Deus me confiou. Então no livro de Jonas, você vai ver todo mundo obedecendo, menos o profeta Jonas. Agora o versículo 3, 4 que nós lemos, traz uma coisa ainda muito mais pesada. Porque diz que se fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O interessante é que no hebraico, parece que o termo personifica o navio, como se o navio fosse uma pessoa. E talvez a melhor tradução do hebraico é que ele imaginava despedaçar-se. Deus, ele vai, na sua palavra, representar o navio como fosse uma pessoa. Pensando, imaginando, eu não vou aguentar, eu vou me arrebentar, eu vou me despedaçar. Imagine aquele barco, as tábuas rangendo, porque o mar bate com força, o vento assopra com força, e aquelas tábuas rangendo, como se fosse o gemido de uma pessoa que sofria. E Jonas traz sofrimento, até mesmo para o barco. Mas Jonas não traz sofrimento apenas para o barco. Jonas traz sofrimento também para a natureza. Por 11 vezes, você vai ver a Bíblia, aqui em Jonas, usando a palavra mar. Você vai ver no versículo 4 2 vezes. No versículo 5 uma vez. No versículo de número 11, mais 2 vezes. No versículo de número 12, mais 2 vezes. No versículo 13, uma vez. No versículo 15, mais 2 vezes. No capítulo 2, versículo de número 3, mais uma vez no plural, mares. E quando a Bíblia fala aqui de mares, fala do mar revolto, do mar violento, do mar em fúria. Jonas está produzindo angústia para a natureza. Não só para as águas, mas também para o grande peixe. Imagine aquele grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas mexendo lá dentro. Imagine a ânsia, a aflição daquele peixe que engoliu aquele ser humano desobediente. Sabe quando você come alguma coisa que não lhe cai bem, e parece que aquilo está mexendo dentro de você, e você pensa em colocar o dedo na garganta para jogar fora,
porque aquilo está incomodando. Imagina aquele peixe durante 3 dias, carregando aquele homem, se mexendo lá dentro, reclamando lá dentro. A aflição, a angústia. Aquele peixe, acho que não via a hora de vomitar Jonas. Mas ele é obediente. Enquanto Deus não ordena para ele vomitar, ele não vomita. Ele produz também sofrimento para os marinheiros. Os marinheiros começam a ficar preocupados. Alguns dizem que esses marinheiros eram fenícios, porque os fenícios eles eram especialistas na navegação. A tradição judaica diz que havia aqui pelo menos 70 marinheiros de 70 nações. Pessoas de todo tipo. Existem outros estudiosos que dizem que esse barco ou esse navio não comportaria mais do que 10 marinheiros. Mas aqueles marinheiros estão aflitos, estão sofrendo, com medo da morte por causa da desobediência de Jonas. Mas a desobediência de Jonas também traz prejuízo financeiro, porque eles têm que aliviar o navio. O navio pesado não navega nas ondas. Quando a onda vem, o navio tem que estar leve para que ele possa subir, para que ele possa vencer as ondas. E aquele navio, certamente, ele era um navio mercador que carregava cereais, vinho e azeite. Ele saía do porto de Israel, em Jope, e ia até Tarsis, 3.700 quilômetros. No tempo do rei Salomão, essa viagem durava 3 anos de ida e volta. Visto que o navio desse, ele navega de entre uma nós a 4 nós. Cada nós é 1.870 metros por hora. Por hora. É uma viagem demorada. Aquelas coisas que eles vieram buscar. O azeite, que na época era precioso demais. O vinho, cereais, teve que ser jogado no mar para que eles não morressem. E tudo isso por causa da desobediência de Jonas. A nossa desobediência produz angústia, aflições e sofrimento àqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a nossa desobediência produz aflição para a família. A nossa desobediência produz sofrimento para aqueles que estão andando conosco. E é egoísmo eu desobedecer e causar sofrimento no meu irmão. A Bíblia diz que quando Deus deu uma ordem, através de Josué, para que quando invadisse Jericó, não eram para pegar nada dali, porque a cidade seria anátema, seria maldita. Vai lá um cidadão, e ele pega uma capa, pega umas coisas bonitas. E depois, quando Israel vai lutar contra uma cidadezinha menorzinha, pequenininha, Israel perde a guerra. Israel, a grande nação que Deus ia na frente, perdeu a guerra. Por quê? Porque o Senhor disse, tem maldição entre vós. E quando foram descobrir Acã, ele tinha pegado algumas coisas, tinha colocado na sua tenda. E a desobediência de Acã trouxe sofrimento para a nação de Israel, mas também para a sua família, porque toda a sua casa foi morto com ele apedrejado. Os nossos atos têm consequência. A primeira lei de Newton diz que toda ação produz uma reação. E essa reação é contrária. Então a ação que sai daqui produz uma reação que vem de lá para cá. Todas as nossas ações vai produzir reações. E a ação de Jonas produz uma reação que nem ele, nem o barco, nem os marinheiros estavam preparados para receber. Nós temos que pensar bem antes de nós tomarmos uma atitude. Antes de nós desobedecermos o mandamento de Deus, nós temos que pensar que essa desobediência vai produzir uma reação.
E pode ser que nós não tenhamos força para resistir a essa reação. Versículo 5 então diz que então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam do mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia profundamente. Os marinheiros começaram a clamar ao seu Deus. Eles acreditavam que havia 3 tipos de deuses. O Deus pessoal, que era o Deus que quando eu tinha um problema pessoal, eu falava apenas com Ele. É o Deus que me defendia pessoalmente. O Deus familiar, que era o Deus em torno de quem a família se reunia. E o Deus nacional, que era um Deus territorial. Cada um começa a clamar ao seu Deus. Eles estão preocupados, porque eles começam a clamar. Eles eram marinheiros experientes. Eles sabiam que, quando eles fizeram o planejamento da viagem, eles estudaram a lua, estudaram as estrelas que influenciam nas ondas do mar. E eles sabiam que não era para ter aquela reação do mar. Então havia alguma coisa sobrenatural, divina, acontecendo ali. Por isso que eles começam a clamar a Deus. Cada um ao seu Deus. E diz que enquanto eles estão se debatendo, Jonas está dormindo um profundo sono. A Septuaginta, que é a tradução dos 70, que fora a tradução do hebraico para o grego em 200 anos de Cristo aproximadamente, diz, acrescenta, dormia e roncava. Roncava. E eu dei risada quando eu li, fazendo as minhas pesquisas, e li isso na Septuaginta. Porque havia um barulho naquele barco. As pessoas estavam gritando. As madeiras do navio estavam rangendo. Como é que encontraram Jonas? Por causa do ronco. Você já dormiu perto de alguém que ronca muito? Até um mês atrás, meu Deus do céu, eu tinha vergonha de dormir em qualquer lugar. Já teve vez eu estar em hotel com a minha esposa dormindo de viagem para pregar, e as pessoas ficavam na porta, do lado de fora, passava a via, ficava dando risada e tirando sarro, que tinha um leão dentro do quarto. Minha esposa passou um processo já de anos sem dormir, deu um problema na cabeça, teve que estar até hoje fazendo tratamento neurológico por causa dos meus roncos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o ronco denuncia qualquer um. Jonas achou que estava escondidinho, bonitinho, e o ronco dele denunciou ele. Porque quando ele roncava e todo mundo clamava, e todo mundo buscava o seu Deus, diz o versículo 6, que o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O ronco denunciou Jonas. Querido, não tem como você se esconder quando você foge da presença de Deus. Alguma coisa em você vai denunciar que você está escondido. É como uma pessoa que abandona a casa de Deus, por decepções, por angústia, por ilusões que tiveram, por maltratamento pastoral, ou de liderança, ou eclesiástica. Mas por mais que ele está longe, ele não perde a aparência de cristão. E aonde ele chega, as pessoas dizem, você é crente, não é? Você é crente. É o Pedro esquentando na fogueira, enquanto Jesus está preso, achando que dá tudo bem. E uma camareira diz, olha para ele, ou uma porteira olha para ele e diz assim, você é um dos que seguem a Cristo. Ele diz, não sou. O jeito de Pedro o denunciou. Por isso que 3 vezes ele negou. Alguma coisa sempre vai nos acompanhar, para nos denunciar, e para que aquele que nós somos, ou quem nós somos, seja parecido a todos. Porque o mestre do navio então acorda ele, e diz para ele, por que você está dormindo? Por que você também não está clamando ao seu Deus? Quem sabe mais um Deus vai nos ajudar. E diz então o versículo de número 7, e dizia cada um ao seu companheiro, 20,
Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. É meio contraditório os ensinamentos sobre a sorte, contraditório ou meio confuso, porque cada um de estudioso diz uma coisa, mas o mais correto, talvez o mais certo, é que eram duas pedrinhas, e essas pedrinhas tinham um lado escuro e um lado claro. Então pegava aquelas duas pedrinhas, colocava num saquinho, ou colocava um pedaço de pano, balançava e lançava. E se as duas pedras caíssem do lado escuro, era uma coisa, se caísse do lado claro, era outra, e se caísse cada um de uma cor, passava para a próxima vez. É como se está aqui todos os marinheiros e lançam sorte para o primeiro, cai uma pedra escura e uma clara, então não é este. Lança para o segundo, os dois lados escuros, ele é inocente. Lança para o terceiro, até que chegou em Jonas, e quando lançaram as pedras, os dois lados ficaram brancos, então disseram: é você o culpado disso. É como se fosse cara ou coroa. Estamos aqui 70 pessoas. Se cair cara, é porque você é culpado. Se coroa, é inocente. E joga moeda aí de 69 pessoas da coroa. Mas quando chega em Jonas, cara, você é culpado. E uma vez que descobriu quem era o culpado, a Bíblia diz: declara-nos tu, versículo 8, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles indagam Jonas. E Jonas então vai dizer: olha, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. O Senhor, o Deus que do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele fala isso, diz o versículo número 10 que aqueles homens se encheram de grande temor. E lhe disseram: por que fizeste tu isso? Porque eles sabiam que Jonas fugia de diante do Senhor, porque eles lhe tinham declarado. Quando Jonas fala de quem ele é, a quem ele serve, ele fala: eu estou fugindo diante de Deus. Aqueles homens que não são crentes, aqueles homens que são ímpios, aqui se mostra mais crente do que Jonas. Eles repreendem Jonas: por que você fez isso? Por que você está fugindo do seu Deus? Quantas vezes, irmãos, nós passamos vergonhas diante de pessoas que nem crentes são, porque a conduta de vida deles, a obediência deles ao seu Deus, é muito mais virtuosa do que a nossa obediência ao nosso Deus. Passa em frente à igreja católica, 7 horas da manhã, domingo. Está lotada. Vai no horário da missa. Eu trabalhei dentro da igreja católica em Campinas durante 3 anos. Quase isso. Cuidando dos santos. Segurança. Ninguém vai no banheiro. Igreja católica nem banheiro tem para uso comunitário. Ninguém se levanta. Ninguém conversa. Ninguém fica mexendo em celular e conversando no canto da orelha. Você vê aquelas pessoas que nós reputamos por idólatras, que não conhecem a Deus e a Cristo, sendo obedientes, respeitosos, reverentes ao Deus que eles servem. E vai na igreja dos crentes. Vai no domingo de manhã, no crente, na igreja do crente, que conhece a verdade, que diz que vai morar no céu, que diz que teme a Deus e conhece a sua palavra. Você vai ver a meia dúzia de gatos pingados ou pintados, não sei como é que fala, dormindo. E aqueles que diz que
Não estão na igreja, porque estão dormindo. E aqueles que nós julgamos que vai para o inferno. E tem crente que fala com boca cheia para o outro, você vai para o inferno. Se não se converter, vai para o inferno. Esses que nós falamos que vai para o inferno, estão lá, tementes a Deus que eles servem. É por isso, e volto a repetir o que eu já preguei domingo na Santa Ceia, que Deus vai falar em Malaquias, que lá nas nações, eu sou mais honrado, eu sou mais adorado, do que no meio de vós. Mas como é que pode Deus ser mais adorado no meio dos idólatras, do que no meio do povo dele? O povo lá fora tem mais virtude do que nós dentro da igreja. Aqueles que nós dizemos que não são crentes, que não são fiéis, que vão para o inferno, têm uma vida mais digna muitas vezes do que nós que somos crentes. Por isso que o Senhor Jesus falou, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O ímpio está mostrando ser mais crente a Deus, o qual eles não conhecem, do que o profeta que diz ser porta-voz desse Deus. Queridos, nós deveríamos pensar nisso. Nós deveríamos refletir nisso. Porque muitas vezes nós achamos que vir apenas um dia na igreja é suficiente. E nós tornamos crentes domingueiros. Nós tornamos crente de um dia na semana é suficiente. Nós não podemos comer um único dia na semana. Nós almoçamos, nós jantamos, nós comemos 4 refeições no dia, que é o correto. 7 dias da semana para aguentar esse corpo, suportar esse corpo, sustentar esse corpo que vai voltar para o pó. Mas nós preocupamos com apenas uma refeição na semana que vai sustentar a alma que vai viver toda a eternidade. E nós achamos que está bom demais. Agora vai na casa de um católico, que todo dia pega o seu terço, e todo dia faz a sua reza. Mas quando o sino bate da igreja, ele corre lá para adorar o seu Deus. E disseram-lhe, os homens falam para Jonas, o que nós faremos? Versículo 11. O que faremos nós para que o mar se acalme? Para que o mar, porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. Aí Jonas vai dizer, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas tem consciência que é ele que está causando esse transtorno. Jonas tem consciência que ele é culpado. Me lance ao mar. E mais uma vez, o ímpio vai mostrar ser mais crente do que Jonas. Porque Jonas não quer ir para Nínive pregar a palavra, para que os ninivitas não sejam salvos, mas sejam mortos. E uma vez que ele fala para os marinheiros, me lança no mar, a Bíblia vai dizer que entretanto, versículo 13, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Eles poderiam pegar Jonas e jogar no meio do mar, então morra desgraçado, morra desobediente. Mas eles não fazem isso. Eles vão tentar mais uma vez remar, para tentar fazer o barco chegar em terra seca, para que não seja necessário matar aquele profeta fujão. O profeta que não quer a vida dos ninivitas, o profeta que não quer a salvação dos assírios, agora está tendo a sua vida poupada por marinheiros
que são pagãos, que não servem o Deus que ele serve. A misericórdia que era para estar no coração de Jonas não está, mas está no coração do ímpio. Queridos, a Bíblia diz que é para nós sermos misericordiosos, para que nós possamos alcançar misericórdia. Muitas vezes nós não temos misericórdia do pecador. Nós não temos misericórdia do irmão que caiu. Nós não temos misericórdia do irmão que não tem um padrão de vida que nós temos. Nós queremos matá-lo. Nós o reputamos por imerecedor de estar em nosso meio. Eu vejo pessoas que são fariseus na igreja. Fariseus que ficam julgando os outros. E se quer dar a paz do Senhor, porque não traz a doutrina que eu trago. Ah, meu irmão, mais duro é que quando esses fariseus precisam de misericórdia, a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. E o problema é que nós medimos as pessoas muito alto. E quando Deus pega a medida que nós medimos o nosso irmão para nos medir, nós não alcançamos, nós não suportamos e nós fracassamos. Aí nós queremos a misericórdia. Aí nós queremos que o pastor passe a mão na cabeça. Aí nós queremos que o líder esconda o nosso pecado. Há pessoas que estão aptas para jogar pedra no outro. Mas quando é a vez dele de se levar pedrada na cabeça, ele quer se esconder atrás de alguém. Uma das coisas que mais me entristece é quando eu vejo pessoas querendo colocar sobre o outro aquilo que ele vive. É quando a pessoa está apta para apontar o dedo do irmão, julgá-lo. Mas ele esquece que quando ele aponta o dedo para alguém, 3 dedos estão apontando para ele e um dedo para cima, tomando Deus como testemunha. Jonas, eles não são merecedores, eles têm que morrer. Eles são maus, eles não têm o nosso Deus, eles não seguem a nossa doutrina, eles não seguem o nosso costume, vamos matar, vamos destruir. Mas de repente ele precisa da misericórdia. E ele encontra a misericórdia num povo contra quem ele apontava o dedo, porque eles não tinham o Deus que ele, Jonas, diz que tem. Aqueles homens tentam de tudo, até que não consegue. Não tem jeito. Aí então aqueles homens vão orar a Deus. Eles vão pedir misericórdia a Deus. Versículo 14. Eles oram para que Deus não ponha o sangue daquele homem na sua mão. Ele fala assim, e não ponha sobre nós o sangue inocente. Aquele homem não é inocente, aquele homem é culpado. Jonas é culpado. Esses homens estão pobres, perderam toda a fazenda, toda a riqueza, mas mesmo assim, olha a misericórdia desses homens que são ímpios. Ainda fala que o sangue de Jonas é inocente, não cobre de nós. Aí eles pegam Jonas e o lançam no mar. E quando Jonas tocou com os seus pés no mar e começou a afundar, a tempestade acalmou. No judaísmo tem muitas lendas. Diz que quando eles colocaram Jonas, segurando as suas mãos, o mar acalmou, então eles subiram Jonas de novo, veio a tempestade de novo. Eles desciam Jonas, acalmava a tempestade, eles levantavam Jonas, a tempestade voltava. É lenda judaica. Imagina que quando eles lançaram, ele caiu na água e começou a afundar. A tempestade acalmou, porque aquela tempestade era por causa de Jonas. Mas diz a Bíblia, versículo 17, que Deus ordenou
a um grande peixe para que engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Termino concluindo que aqui o grande peixe não é instrumento de castigo para Jonas. O grande peixe que engole Jonas, aqui é instrumento de salvação. Instrumento de castigo seria se Deus mandasse um tubarão que engolisse Jonas, mastigando ele, massacrando ele. Mas Deus não manda um tubarão para matá-lo. Deus manda um grande peixe para salvá-lo. Quando você lê o capítulo 2, Jonas, ele vai orar. Jonas vai dizer que ele esteve como que no inferno, na cidade dos mortos. Ele vai dizer que as algas rodeavam a sua cabeça, no seu pescoço. Ele diz que chegou próximo da cidade cujos portões nunca se abre a morada dos mortos. Mas o grande peixe não foi instrumento de castigo, foi instrumento de salvação. Deus, mesmo na sua ira, Ele tem misericórdia de nós. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus que esteve conosco, que está conosco. Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias estava sentado numa pedra, olhando Jerusalém destruídas e corpos esparramados pelo chão. Mas Isaías entendia que a nação de Israel era merecedor de muito mais, era merecedor de ser exterminada. Mas quando Deus mandou o castigo sobre Israel, Deus mandou com misericórdia, porque Deus conservou eles ainda em vida. No castigo de Deus, na justiça de Deus, a misericórdia. Talvez era para você estar totalmente destruído, mas Deus não fez isso. Talvez era para eu estar exterminado da terra, por causa dos meus pecados, por causa das minhas misérias, por causa das minhas transgressões. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele preparou, não um grande peixe, onde Jonas esteve 3 dias, mas preparou uma cruz, um sepulcro, onde o meu Cristo esteve 3 dias, mas no 3º dia, Ele ressuscitou, e aqui estou eu, aqui está você, para juntos nós adorarmos a Deus. A misericórdia de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nós não venhamos ser um Jonas fujão, que faz as coisas a contragosto, mas que nós venhamos ser crentes sinceros a Deus. Você já pensou o que o seu Cristo fez por você? Muitas vezes para nós é um sacrifício, muito sacrifício. Chegar em casa e vir para a igreja, acordar de manhã para vir para a escola dominical. Você já pensou no sacrifício que Jesus fez por nós? E em nenhum momento Jesus reclamou daquilo que Ele estava fazendo por nós. Em nenhum momento Ele reclamou de levar a cruz. Em nenhum momento Ele reclamou de levar espufetada, de ser cuspido, blasfemado, de ter que se encarnar, ser um homem limitado. Ele não reclamou. Mas Ele em todo o tempo tributou a Deus glória e cumpriu com a missão que Deus tinha lhe dado. Querido, está chegando o último dia da igreja na face da terra. É hora de nós pararmos de ser conformado com este mundo.
Chegou o tempo de nós pararmos de ter uma vida medíocre dentro da casa de Deus, na presença de Deus. Chegou o tempo de nós pararmos de começar a ver barreiras, parar de colocar limites e dificuldades para nós servirmos a Cristo. É momento de nós quebrantarmos diante dEle, de nós usarmos os últimos tempos que nós temos nessa terra para adorar a Ele, para pregoar sua palavra aos pecadores. É momento de nós nos levantarmos como um exército poderoso de Deus e nos colocarmos na batalha espiritual com a nossa vida, espírito, alma e corpo, todo ele para Deus. Eu sei, não é porque Deus está me revelando. Eu sei porque é natural nós de homens, que nós vamos sair do culto desta noite. E no próximo culto nós vamos pensar 10 vezes se nós vamos vir ou não. E no domingo, na escola dominical, nós vamos pensar 1000 vezes. E aí já até passou a hora, já terminou, já não adianta mais pensar. Vai chegar o culto à noite, nós vamos pensar mais 10 vezes se nós vamos vir ou não. Porque nós somos homens. E nós nos acomodamos numa vida medíocre na casa de Deus. Nós nos acomodamos numa vida pobre diante de Deus. Nós nos acomodamos a vir aqui apenas uma vez na semana para mendigar a misericórdia de Deus. E nós somos mendigos, ou mendigos que fala, mendigos. Que vemos uma vez na semana passar diante de Deus as nossas mãos pedindo alguma coisa. E Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja poderoso, rico, na presença dEle. Conta a história de um mendigo que sentava todo dia debaixo de uma árvore e ficava pedindo esmola para os passantes. Com a sua panelinha aqui, pedindo esmola. As pessoas passavam, e alguns colocavam, outros não. Mas um dia esse mendigo morreu. Passou-se o tempo, foram passar uma estrada, tiveram que arrancar a árvore. Quando a máquina veio e puxou a árvore, bem debaixo onde aquele mendigo sentava, havia um tesouro escondido. O mendigo passou a vida inteira pedindo esmola, sentado em cima de um tesouro. E é o que nós fazemos na casa de Deus. Nós estamos sentados em cima do tesouro. E nós não estamos sabendo desfrutar. E nós viemos aqui uma vez na semana, ou 2 vezes no máximo, para pedir uma esmola. E Deus não quer dar esmola para você. Deus quer dar riquezas para você. Deus quer dar a plenitude do Espírito Santo para você. Inclina na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, que esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite venha germinar no nosso coração. Venha germinar no meu coração. E venha produzir frutos. Que nós possamos viver uma vida digna diante de Ti. Uma vida em plenitude diante de Ti. E que a nossa vida, Pai, seja verdadeiramente de louvor e de adoração ao Teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ciclo de oração, vai louvar a Deus com mais um